veterinária Rodrigues Bernardes, eu vou apresentar meu trabalho sobre a produção das citocinas interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 8 em estudantes de medicina no início e no final do semestre letivo. Bom, o estresse ocupacional ele é definido como a soma de respostas físicas e mentais que, quando intensificadas de modo a exceder a capacidade de enfrentamento do indivíduo, transformam-se em reações emocionais negativas, provocando prejuízo à saúde. Essa resposta vai depender da herança genética, do estilo de vida e do enfrentamento utilizado pelo indivíduo para combater esse estresse. Os principais fatores estressores nos estudantes são sono, alimentação, atividade sexual, uso de álcool e drogas e os relacionamentos interpessoais. Tudo isso pode levar a uma reação imunológica que pode ser benéfica ou prejudicial a depender de alguns fatores, como a duração da exposição, o efeito em distribuição dos leucócitos, efeito na concentração dos glicocorticoides e o momento da exposição ao estressor. Dados crescentes indicam que o estresse psicológico ativa citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, interleucina 1 beta e interleucina 8, que serão abordadas nesse trabalho. A interleucina 6, ela contribui para a defesa do hospedeiro por meio de estimulação da resposta de fase aguda, da hematopoieese e de reações imunológicas. A interleucina 8, ela é uma citocina com funções quimiotáticas, sua função primária é atrair neutrófilos por locais de inflamação. A interleucina beta, ela também é uma importante citocina pró-inflamatória e ela pode induzir inflamação aguda em resposta à infecção. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar o perfil da produção de citocinas inflamatórias em estudantes de medicina da Universidade Federal, no início e ao final do semestre letivo. A metodologia utilizada nesse trabalho, ela inclui 4 pilares. Primeiro são os estudantes, eles foram escolhidos aleatoriamente 23 estudantes voluntários, de ambos os sexos, de 18 a 30 anos, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Na coleta de sangue, foram coletados 10 ml de sangue venoso parenizado no começo e no final do semestre letivo. Para a dosagem de citocinas, foi utilizado um kit comercial com dosagem de citocinas por citometria de fluxo. E a análise desses dados, eles foram avaliados quanto à sua normalidade pelo teste de normalidade de Kolmorogov-Smirnov, e nas avaliações todos os resultados de normalidade, eles foram não paramétricos. Portanto, foi utilizado o teste de Wilcoxon para as análises de grupos pareados, e a diferença estatística foi considerada quando P foi menor que 0,05. Os resultados encontrados para a interleucina 6 não houve diferença estatística entre os grupos, pois o P apresentado foi 0,3644. Vocês podem observar que 9 estudantes diminuíram a citocina no final do semestre em relação ao início, e 13 estudantes aumentaram a citocina ao final do semestre em relação ao início, e teve um estudante que essa citocina não se modificou. Para a interleucina 1 beta, nós também não tivemos uma diferença estatística entre os grupos, pois o P apresentado foi 0,3644. Vocês podem observar que 11 estudantes diminuíram a citocina ao final do semestre em relação ao início e 11 aumentaram. Também teve um estudante que não teve modificação nessa citocina. A interleucina 8, essa foi a única que a gente teve uma diferença estatística entre os grupos. O P apresentado foi 0,0272 e 17 estudantes diminuíram a citocina ao final do semestre em relação ao início, enquanto 6 aumentaram. Para discutir então um pouco desses resultados, a gente observou então uma diferença estatística na diminuição da produção de interleucina 8. Então existem realmente estudos que dizem que o estresse diminui o funcionamento imunológico, então esse resultado encontrado está de acordo com a literatura. E também existem estudos com suicidas com ansiedade que observaram uma diminuição da interleucina 8 nessas pessoas. Então criou-se a hipótese de que a interleucina 8 pode mediar a resiliência e a ansiedade. Isso pode significar uma maior suscetibilidade a comportamentos depressivos em pessoas com níveis baixos de interleucina 8. Já para a interleucina 1 beta e para a interleucina 6, nós não observamos diferenças estatísticas. Existem estudos que relatam a diminuição da citocina interleucina 1 beta, que também é uma citocina pró-inflamatória, e em relação à interleucina 6, existem estudos que dizem tanto que aumentou, tanto como diminuiu. A gente acredita que a diferença no resultado encontrado por eles com o resultado encontrado por nós seja devido à metodologia. Como nós observamos os estudantes por um período maior, a gente acredita que por isso a gente não encontrou diferença estatística. Mas tem estudo que observou o estudante em período de prova em comparação ao período sem prova, que viu um aumento de interleucina 6. Isso pode ser porque a prova representa um estressor agudo. A conclusão é que há uma relação importante do estresse com a produção de interleucina 8 e que a diminuição dos níveis séricos da quimiocina representa um prejuízo à resposta imuninata e um aumento à suscetibilidade a comportamentos depressivos. Essa foi a bibliografia utilizada e obrigada.